A história começa com o nosso protagonista masculino, Sang, o CEO de uma grande e poderosa empresa. Bonito e de temperamento frio, Sang foi criado por sua avó depois que seus pais faleceram. Antes de morrer, a avó dele deixou um testamento, declarando que a empresa, que ela construiu com muito esforço, só poderia ser herdada por filhas da família. Sang, no entanto, ainda não é casado. Enquanto isso, seu tio, que é um homem bastante ranzinza, tem 2 filhas. Sang teme que a empresa não esteja segura nas mãos de seu tio. Por isso, ele decide que tem 2 meses para encontrar uma filha de alguma forma, o que permitiria que ele assumisse total controle dos negócios da família. Paralelamente, conhecemos a protagonista feminina, Ah-ying, que vive em pobreza junto com sua irmã, Dan-bi, após a morte de seus pais. Elas nem sequer têm uma casa própria, e Ah-ying trabalha em um café, enquanto procura constantemente por empregos de meio período. A dona da casa que elas alugam é bastante arrogante, e como Ah-ying não conseguiu pagar o aluguel, as 2 irmãs são despejadas com 1 semana de aviso. O proprietário não mostra misericórdia, não se importando onde 2 meninas inocentes iriam, especialmente porque não tem outro lugar para ficar. Seus pais se foram há muito tempo, mas o proprietário não parece entender. Enquanto Ah-ying vai olhar para um apartamento muito barato, ela percebe Dan-bi discutindo com 2 de seus amigos no parque. Seus amigos estavam prestes a sair com o pai e se recusa a levar Dan-bi, dizendo que eles nem sequer têm uma barraca. Vendo Ah-ying diz isso, sem problemas, vou comprar uma barraca para você. Mas a questão principal foi a ausência de papai. Ao ouvir isso, o rosto de Dan-bi cai. Ah-ying não pode suportar como o Dan-bi está sendo tratado. Então, ela corre atrás das meninas para ensinar uma lição e pede que elas repitam o que acabaram de dizer. Enquanto Ah-ying está lidando com isso, somos apresentados a seu melhor amigo, Ju-ho, que cuidou dela profundamente desde a infância. Ela diz a ele tudo sobre como algumas garotas no parque estavam intimidando Dan-bi e como ela correu atrás delas para ensinar uma lição. Ouvindo, Ju-ho pergunta: eles estão bem? Porque ele sabe que o temperamento de Ah-ying às vezes pode ficar muito alto. Ela responde: então é assim. Então eu acho que algo muito ruim está prestes a acontecer aqui. Prepare-se para isso, ela diz. A qual ele responde: eu estava apenas brincando, não é nada sério. Agora, ela está ficando preocupada, imaginando o que Dan-bi pode estar fazendo. Ela acha que pode até estar chorando em algum lugar. Ao ouvir isso, Ju-ho diz: se você estiver tão preocupado, vá. Vou fazer seu trabalho hoje. Você vai verificar Dan-bi. Ao ouvir isso, ela agradece e começa a sair. Enquanto isso, vemos Dan-bi de pé, ao lado de uma janela, observando um pai e filha comer junto. Ela se sente muito ciumento, pensando: olha, ela tem um pai e eu não. Só então, o dono do restaurante vem e diz que meus clientes se queixaram de você. Vá embora. Você não tem pais que o ensinaram a não olhar para as pessoas enquanto elas comem? Ela responde: não, eu não tenho pais. Como eles argumentam, o proprietário começa a ser rude com ela. Nesse momento, nosso herói, Cantou, chega e imediatamente o defende dizendo: eu sou seu guardião. Diga-me qual é o problema. Então ele pergunta a ela: você está com fome? Você quer algo para comer? Ela pensa por um momento, imaginando se deveria dizer sim ou não, e então diz: sim, estou com fome. Asa estava esperando o Dan-bi chegar há muito tempo. É noite agora, e ela ainda não apareceu. Enquanto agradece a Ju-ho pela comida que ele enviou, Dan-bi aparece de repente. Quando a irmã pergunta onde ela esteve, ela não diz nada a ela. Ela apenas diz: olha, Ju-ho nos enviou comida, venha, vamos comer. Mas Dan-bi diz: não estou com fome, não quero comer, e por favor, agradeça a Ju-ho por mim. Ao ouvir isso, ela pensa consigo mesma: isso significa que ainda está chateada com o que aconteceu no parque, e é por isso que ela não está comendo. Casualmente, Dan-bi pergunta a Ang: você quer um pai? Ao ouvir isso, Ang fica surpreso e se pergunta se ela deve dizer sim ou não. Ela pensa: eu tenho que ser forte agora para que ela possa me olhar. Ela diz: eu gostaria de poder ganhar na loteria. Então eu teria muito dinheiro. E minha irmã e eu poderia viver uma boa vida juntos. Vendo a inocência de sua irmã, ela se sente mais determinada. Então a Ang diz à irmã: sim, eu também quero um pai. Ao ouvir isso, sua irmã se sente feliz e diz: uau, isso é muito bom. E sim, eu concedi seu desejo. Ao ouvir isso, a Jing está subitamente chocado e intrigado com o que Dan-bi está falando, pois não entende nada. No dia seguinte, vemos nosso herói cantando. Chegando, acha um café para conhecer Ang. Mostrando seu cartão de visita, ele diz: eu sou como seu pai. Ao ouvir isso, Ang se sente confuso e não consegue entender o que está acontecendo. O assistente de Sang mostra um contrato a ela e Sang pergunta: você é a irmã de Dan-bi? Vocês dois parecem muito semelhantes. Ela está surpresa e pergunta: como você conhece Dan-bi? Ele então mostra a ela o contrato que a própria Dan-bi assinou. Ang ainda diz: eu não quero qualquer pai, especialmente aquele que é apenas 5 anos mais velho que eu. Isso não se sentiria muito estranho? Então, vemos um flashback. Quando Sang a estava alimentando,
Danby perguntou. Você é um sequestrador tentando me sequestrar? Sang, surpreso, diz. Não é nada disso. De qualquer forma, os sequestradores precisam de dinheiro e já sou muito rico. Danby aceita suas palavras. Sang pergunta. Então por que foi você estar parado na janela assistindo? Você só queria comer, certo? Ela responde. Não é que. Eu estava apenas me sentindo com muita ciúme, porque aquela garota tinha um pai, e eu não. Ouvindo isso, Sang tem uma ideia. Ele percebe que precisa. Para se encontrar uma filha, ele decide assinar um contrato com ela dizendo, estou pronto para ser seu pai. Danby, ouvindo isso, fica muito feliz, pensando que essa é a melhor coisa que poderia acontecer. De volta ao presente, Aang inicialmente não acredita cantar, até que ela veja o contrato assinado pela própria mão da irmã. Ela pergunta, mas que benefício você obtém ao me fazer seu filho? Você é apenas 5 anos mais velho que eu, e as pessoas dizem muitas coisas. Apesar disso, ela ainda não está pronta para aceitá-lo e dizer, não explica o principal motivo. Ele só diz, eu não me importo com o que as pessoas pensam. Se você quiser algum tempo para pensar, leve. Ele sai. Ele não disse totalmente por Aang, porque ele teve que dar um passo tão difícil para salvar a empresa do tio de seu tio controlar. Ainda assim, ele não quer discutir com ela. Todo o planejamento que ele precisa fazer é apenas com seu assistente, e a vontade não especificou que a filha precisa estar relacionada ao sangue, pode ser qualquer pessoa. Aang fica perdido em pensamento à noite e começa a dizer à amiga Juho tudo o que aconteceu hoje. Ao ouvir isso, Juho diz, Sim, você não deveria ter que pensar tão difícil para fazer uma decisão. Além disso, eu sei que você nunca irá à casa dele para morar com ele. Ela concorda, dizendo, Sim, você não deveria ter que pensar tão difícil para tomar uma decisão. Além disso, eu sei que você nunca vá à casa dele para morar com ele. Ela concorda, dizendo, Sim, eu já decidi que não preciso mais pensar nisso. Mas no fundo, ela se sente muito confusa. Na cena seguinte, a Sang chega à casa de Sang com Danby. Ao chegar, ela percebe que Sang planeja viver com eles como uma família. Ouvindo isso, ela está completamente chocada, pensando, isso não fazia parte do contrato que você moraria conosco. Ela está prestes a cancelar o contrato, quando ela percebe Danby, que está muito feliz por estar em uma casa tão grande pela primeira vez. Vendo isso, eu concordo em ficar em casa com ele. Somos mostrados um flashback. Naquela época, Danby havia executado seu plano perfeitamente, e ambos cantaram, e seu assistente foram bastante surpreso com sua inteligência. Depois de assinar o contrato, Danby disse que eu também tenho uma irmã mais velha. Ouvindo isso, a reação de Sang foi de surpresa como ele pensava. Por que você não nos disse isso antes? Ele assumiu que Danby era apenas uma pequena garota sem teto que precisava de seu apoio. Mas agora, ele percebeu que teria que convencer sua irmã mais velha também. Então, vemos como ele foi com o seu assistente para se encontrar Aang. No momento em que ele viu Aang pela janela, parecia que ele se apaixonou por ela a princípio visão. Ele então foi falar com ela. Danby tem que fazer uma viagem escolar, então Aang ajuda Eike a se preparar. Danby se despediu de Ampus e Folhas, deixando Aang e cantou em paz. Eles começam a discutir como eles devem continuar com seus planos. Agora que Danby está ausente, eles não estavam discutindo nenhum outro trabalho, mas definindo algumas regras na casa. Uma vez, quando ele voltou para casa, ele a viu tentando mexer com as coisas dele. Ele disse a ela, olha, não há necessidade de tocar minhas coisas assim. Então, outra vez, ela notou que ele jogou fora suas caixas de pizza que ela fez com tanto esforço. Ela disse, como você poderia tentar tocar minhas coisas sem minha permissão? Portanto, a segunda regra que eles fizeram foi não tocar as coisas um do outro sem permissão. A terceira regra era sobre ruído. Enquanto ele estava trabalhando, ele podia ouvir, lá falando alto, uma chamada em outra sala. Ele veio e disse a ela que não havia necessidade de ser tão barulhento. Mais tarde, quando ela estava comendo, ele jogou fora o leite dela, dizendo que havia expirado. Ela argumentou, não, não é verdade. Estava na geladeira, para que ainda possamos usá-lo por uma semana. Depois de fazer algumas regras, eles apertaram as mãos para concordar que, a partir de agora, eles não interfeririam mais na vida um do outro. À noite, quando ela era conversando com Danby, ela perguntou se eu havia consertado seu unicórnio. Ela pensou consigo mesma que ela precisa de algumas ferramentas para isso. Quando ela foi perguntar a Sang sobre isso, ele respondeu, eu não tenho nenhuma ferramenta, mas sim, podemos comprá-las. Enquanto eles estavam conversando, ela de repente viu um bug, e os dois estavam assustados. Juntos, eles reuniram a coragem, e cantaram finalmente se livraram disto. Eles ficaram tão felizes depois que caíram um no outro em excitação. Naquele momento, tanto o coração de Aang e Sang começaram a bater rapidamente. À noite, ela diz a Juho tudo o que aconteceu, incluindo como Sang matou o Bog. Juho ficou surpreso e perguntou, você decidiu se mudar para a casa dele? Por que você não me disse? Ele ficou um pouco com raiva, dizendo, você não deveria ter feito isso, não é uma coisa boa. Ela respondeu, não é grande coisa,
É apenas um contrato. E além disso, eu não tinha outra opção. O proprietário decidiu me jogar fora de casa dela. Então, para onde mais eu poderia ir? Nesse momento, o tio de sangue foi mostrado chegando à sua casa para encontrá-lo. Ele ficou surpreso ao ver uma garota lá e perguntou Sang: quem é ela? Ela é sua namorada? Cantou e imediatamente negou, dizendo: não, ela não é minha namorada. Ela é apenas uma empregada. Ouvindo isso, nossa heroína fofa se sentiu mal, pensando que ele poderia chamá-la de outra coisa, mas a chamou de empregada. Ela se sentiu muito magoada. O tio veio discutir alguns assuntos relacionados ao trabalho com Sang, mas depois de vê-la lá, ele disse: esses são assuntos particulares, então por que não os discutimos quando você chega ao escritório? Ao sair, ele instruiu seu assistente a ficar de olho nos dois, pensando que os rumores que ele ouviu poderiam ser verdadeiros. Sang então se desculpou para ela, dizendo que, naquele momento, ele não tinha nenhuma outra escolha, a não ser dizer ao tio que ela era a empregada. Ela respondeu: está tudo bem, mas no fundo, ela se sentiu muito mal. Ele então disse a ela que ninguém, especialmente seu tio e até qualquer outra pessoa, deve descobrir o relacionamento deles, ou então, isso pode causar muitos problemas, e sua missão pode ser arruinada. Ela respondeu: tudo bem, eu não vou contar qualquer um. Na próxima cena, Aang está sentado com o Jurro, quando ele descobriu que ela havia se mudado para a Savaikatave. Caso peça tapriga esse cara. Ele parecia muito zangado e disse: eu convenci minha mãe, então se você quiser, você pode vir, fique na minha casa. Mas ela recusou, dizendo que já havia assinado mais um contrato, então não tinha outra escolha. Afinal, é apenas um contrato, então qual é o mal? Ele respondeu: tudo bem, é sua escolha, e deu um presente antes de sair. Mais tarde, ela abriu o presente e ficou surpresa ao ver que ele havia lhe dado alguns aparelhos eletrônicos para proteger ela de insetos. Ela então foi ao café para fazer as pazes com ele, fazendo pequenas coisas fofas para animá-lo. Ele era amigo dela. Afinal, então ela não queria ele permanecer chateado com ela. Além disso, ele sempre a ajudou em tempos difíceis. Ele concordou e disse a ela: tudo bem, agora vá trocar seu vestido e ajudar a gerenciar os clientes aqui. Só então. Duas mulheres entraram no café, perguntando: quem sou eu? Quando eles a viram, um deles começou a repreendendo, dizendo: Danby é sua irmã, certo? Ela estava tentando intimidar nossas filhas. Por que você não explica isso para ela? Ao ouvir tudo isso, disse Jurro: se ela disser alguma coisa, eu vou ligar para a polícia. Nesse momento, nosso herói também entrou e comecei a dizer a eles: eu verifiquei a câmera CCTV e eu descobri que foram suas filhas que se comportaram mal com Danby, e não o contrário. Ele então acrescentou: eu sou o guardião de Danby e o guardião da garota em pé na sua frente. Se houver alguma queixa no futuro, venha e fale comigo diretamente. Além disso, eu já falei com o principal. Estou tentando proteger Los. Nossa heroína fofa realmente gostou desse gesto, e as mulheres pediu desculpas e saiu. Então ele pediu que ela viesse para sua casa quando o trabalho dela fosse feito naquela noite. Quando ela chegou, ficou surpresa ao ver Lo e perguntou: seu trabalho terminou cedo hoje? Ele respondeu: sim, terminou bem cedo, e depois a levou para pegar uma barraca. No meio de suas conversas, ele começou a compartilhar sua história de vida, explicando como após a morte de sua mãe e seu pai, sua avó o criou. Ele acrescentou que ela também faleceu, e compartilhou o quanto ela trabalhou para construir a empresa. Ele contou tudo sobre a vontade de sua avó, e assim por diante. Ouvindo isso, ela se sentiu um pouco chateada. Naquele momento, vemos um flashback de como o diretor da escola havia chamado Danby. Em vez de dar o número de Aang, ela deu o número de Sang. Depois de ouvir isso, ele cancelou todos os seus horários e foi ajudá-la. Ele contou a ela tudo sobre como dele, a avó o havia criado, e que ele havia feito o contrato para salvar sua empresa. Depois de ouvir tudo isso, ela o tranquilizou dizendo: não vou contar a ninguém sobre isso. Ambos gastaram muita qualidade, tempo juntos. Uma pessoa estava tirando fotos deles. No dia seguinte, quando eles foram acampar, essa mesma pessoa tirou mais fotos deles. Esta pessoa não era outra senão o assistente do tio, porque ele foi instruído a ficar de olho neles. No dia seguinte, enquanto ela estava se preparando para ir para o trabalho, Sang continuou olhando para ela e disse: volte hoje cedo, porque vamos jantar junto com Danby. Ela disse: ok para ele, e saiu de lá. Em seguida, nós o vemos de pé pelo assistente, quem era quase seu melhor amigo. Ele diz ao assistente que em sua vida até agora, ele nunca sentiu o desejo de proteger alguém. Mas sim, agora há duas pessoas em sua vida, a quem ele sente que quer cuidar sempre. Ao ouvir isso, o assistente diz que notou que ele mudou muito, e também não é mais a pessoa de coração frio que ela costumava ser. Ele apaixonou-se por Aang. O assistente já sabia disso, e ele estava familiarizado com todos os detalhes do chefe. Então, de repente, o assistente recebe algumas notícias e fica chocado. Ele começa a dizer a ele que as notícias sobre ele adotar duas meninas vazaram. Aang sempre volta do trabalho com Jurro,
e ela estava agradecendo ao Jurro pelo trabalho que conseguiu por causa dele. Devido ao uso de saltos, seus pés começaram a doer muito, então ele traz alguns chinelos para ela usar. Vendo isso, ela se sente muito feliz. Bem, naquele momento, ela percebe as notícias sobre os rumores que se espalharam contra eles. Assim que Jurro vê isso, ele fica surpreso e diz que agora não há necessidade de ela para voltar a esse homem. Eu sei que ele usou você. Olha, ele arruinou sua reputação e ele não se importa com você. Mas ouvindo tudo isso, ela diz que não. Ela não está preocupada consigo mesma, mas com o que vai acontecer com ele, pois ele quer proteger seus negócios. Ao ouvir isso, Jurro está chocado, dizendo que deveria se preocupar consigo mesma. Afinal, por que ela está tão preocupada com ele? De repente, Sang a encontra enquanto procura e diz que ele a chama há muito tempo, mas ela não pegou. Jurro então o recusa, dizendo que ele não pode levá-la de volta e que tudo o que ele fez foi apenas para seu próprio benefício. Ele a estava usando. Ele diz que não é assim, e de qualquer maneira, ele não quer mais fazer. Lá sua filha. Ela permanece em silêncio e não responda a ele. Então ele diz que esperará que ela volte para casa. Portanto, assim que ela encontrar apropriado, ela pode voltar. Agora Jurro diz a ela que sempre pensou em proteger ela desde a infância. E faz 7 anos que os sentimentos por ela se desenvolveram em seu coração. Ele confessa seu amor diretamente a ela, mas ela pede desculpas, dizendo que nunca teve nenhum tais sentimentos por ele em seu coração. Além disso, ele sempre a protege. Ela até o considera sua melhor amiga. Em sua vida, ele é muito precioso, mas como amigo, agora ela gosta de outra pessoa. Ao ouvir isso, seu coração fica triste, mas ele diz que ela não precisa se sentir culpada. Afinal, gostar de alguém foi sua escolha. Aang volta para cantar, dizendo agora que não deveria se preocupar com os rumores. Ele vai lidar com tudo, e ela não precisa suportar mais encargos. Depois de ouvir tudo isso, ela o beija. Dessa forma, as emoções de Sang acordam, e ele a beija imediatamente. Depois disso, ele começa a dizer que ela terá que esperar um pouco por ele. Depois que ele gerencia a companhia de sua avó, ele voltará diretamente para ela. Ela também diz, ok. Em seguida, vemos que ela voltou ao trabalho, e ele trabalha dia e noite, finalmente assumindo o controle de sua empresa. Agora, ele não precisava mais adotar nenhuma filha. Assim que o tio descobriu, ele ficou muito zangado. Vemos Danbi sendo intimidado por seus amigos novamente, e de repente Cantou entra, dizendo às meninas que ele reservou todo o acampamento para Danbi, e eles estão indo para lá. Eles começam a se arrepender de não ter se comportando assim com Danbi desde o início. Agora, Sang veio diretamente para se encontrar com um artigo para confessar seu amor. Ele também começa a dizer que não há necessidade de ela se preocupar, ele lidou com todos os importantes da empresa, e eles podem passar a vida livremente juntos. Vendo tudo isso, ela se torna muito feliz e imediatamente aceita Sang. E então, com isso, o drama termina. Você gostou deste drama? Por favor, deixe me saber nos comentários. Amo todos vocês.